Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Papo de Quarta. Eu sou Gabriel Bezerra e na edição de hoje o tema é jornalismo regional. E qual a importância de informações específicas direcionadas ao público local? O jornalismo regional é uma prática jornalística que se concentra em cobrir notícias e eventos locais, dando ênfase em notícias nacionais e internacionais, apenas quando são realmente relevantes. E qual a sua particularidade no jornalismo regional? Quem conversa comigo agora sobre esse assunto é Joaquim Alessi, jornalista e editor do portal ABCD Real. Olá, Alessi, obrigado por aceitar esse convite para o Papo de Quarta. Olá, Gabriel e amigos que nos veem aqui. Alessi, buscamos você para falar sobre esse assunto, né? Porque você já passou por vários veículos, tem bastante experiência no assunto. Qual que é as mudanças fundamentais que você destaca para uma cobertura regional aqui no Grande ABC? Imagina que eu comecei a trabalhar na época que a gente ainda escrevia em máquinas de escrever. Vocês não devem ter nem noção do que seja isso, talvez em livros e tal. Datilografava, trabalhava com impressoras trazidas, por exemplo, para o Brasil pelo Chateaubriand, para os diários associados. Isso há mais de 45 anos. Então, mudou muito, né? A gente saía para a rua para fazer reportagem com uma equipe, tinha um carro com um motorista, com um repórter fotográfico, o repórter ia junto. Existia uma hierarquia no meio disso tudo, né? O repórter era o responsável pela cobertura, mas também trabalhava em conjunto com o repórter fotográfico e trabalhava também com o motorista, que era essencial nas coberturas. Enfim, a gente não tinha telefone celular, então tudo isso mudou muito na história. Imagina você ter que fazer uma apuração longe, né? E você, às vezes, dependia, inclusive, de um telefone público, os famosos orelhões. Você tem que andar com um monte de ficha para poder fazer as ligações. Enfim, mudou muito, mudou muita coisa, mudou para melhor. Algumas coisas, a tecnologia, ela acabou atrapalhando, porque ficou mais fácil você pesquisar, mas com fontes que nem sempre são confiáveis. Como a mudança na tecnologia impactou o jornalismo no ABC Paulista? É óbvio que realmente o mundo da internet trouxe avanços, trouxe vantagens consideráveis. Por exemplo, hoje você consegue fazer uma pesquisa muito mais rápida, né? Antes você era obrigado a ir até o arquivo, que muitas vezes não ficava no mesmo andar da redação, ficava 2 ou 3 andares abaixo, precisava vasculhar, manusear pastas, procurar fotografias, procurar artigos antigos que deveriam estar recortados e colocados. Hoje não. Hoje você, como o pessoal diz na linguagem popular, você dá um Google e acha. Só que é importante, você tem que saber qual é a fonte que está abastecendo o Google para que você não tenha informações incorretas e acabe divulgando aquilo que a gente chama de fake news, às vezes até indiretamente, sem saber que está divulgando fake news. Mas você bota lá uma determinada pesquisa, aparece uma história que não corresponde à verdade, tanto que o Wikipédia costuma dizer o seguinte: olha, isso aqui é abastecido por nossos colaboradores, nós não temos responsabilidade nenhuma. E o jornalismo exige muita responsabilidade. As mídias regionais no ABC atendem a população? Sobre esse fato de se as mídias regionais atendem à população do ABC, pode parecer meio assim presunçoso da minha parte, mas quando eu vim para cá em 1981, já tinha trabalhado antes na Folha Metropolitana de Guarulhos. Quando eu vim em 1981 para o Diário do Grande ABC, eu ouso dizer que o Diário do Grande ABC tinha, por exemplo, muito mais credibilidade. Aquilo que o Diário do Grande ABC, como praticamente a única mídia preponderante na época, e era um grande jornal, foi reconhecido como um dos maiores, se não o maior veículo regional do país, né? Talvez competindo com a Tribuna de Santos ou o Cruzeiro lá de Sorocaba. Mas o que acontecia? O que o Diário do Grande ABC publicava naqueles anos 80 e até começo dos anos 90 era tido como verdade absoluta. Hoje já não.
Hoje o diário não tem esse peso todo, não tem essa importância toda, assim como vários outros veículos. Há veículos bons, há sim, e o leitor precisa saber distinguir para que ele tenha a mais correta informação. Aquele veículo que ouve sempre todos os lados da notícia, que não está comprometido com nenhuma autoridade, com nenhum prefeito, com nenhum deputado. Isso, eu não vou dizer nome aqui de veículos que seria antiético da minha parte, mas com certeza o leitor é capaz de distinguir. Como você enxerga o mercado de trabalho para o jornalista no Grande ABC atualmente? Realmente é um mercado bastante precário, bastante dificultoso. Hoje, praticamente, você não tem mais aquilo que a gente tinha no meu começo de carreira, que era ter um emprego com carteira profissional assinada, com salários até razoáveis, com garantias do próprio fundo de garantia para ser habitante, 13º, férias, essa coisa toda. Hoje não. Hoje o que você vê são jornalistas independentes que têm que ter o seu próprio portal de notícias ou o seu veículo de comunicação e que, ao mesmo tempo, tem que ser empresários e jornalistas ao mesmo tempo. Isso dificulta muito, porque é complicado você diferenciar essa função de ser empresário e jornalista ao mesmo tempo. E você já teve experiência sendo imprensa também fora do Grande ABC? Em 1990, no finalzinho de 90, eu era editor e repórter especial do Diário do BBC, fui convidado para ser editor executivo do Diário Popular, que era um jornal que estava sendo retomado por um grande jornalista chamado Jorge de Miranda Jordão, o cara que fundou a Última Hora junto com Samuel Weiner. E me convidou para ser editor executivo. Eu lá fiquei 10 anos como editor executivo, depois editor-chefe, depois diretor de redação. Só saí em 2001, depois que as organizações Globo compraram o Diário Popular com o objetivo de transformá-lo em Diário de São Paulo. Foi a minha grande briga com o pessoal da Globo, porque eu não concordava com a mudança do nome do jornal. O Diário Popular era um jornal que tinha sido criado ainda antes da proclamação da República, tinha 116 anos de história naquela época e tinha sido um jornal criado para combater a escravidão no Brasil, para combater a monarquia, para ajudar a proclamar a República. Um jornal sempre foi muito comprometido com as causas populares, como o próprio nome dizia, Diário Popular, e foi o meu motivo de sair. Uma experiência fantástica. Em 10 anos, nós transformamos o Diário Popular no chamado rei das bancas, com vendas estratosféricas, superior a de qualquer outro jornal do país. Chegamos a vender 353 mil exemplares num único dia e tinha uma equipe de redação maravilhosa, 250 repórteres, 50 repórteres fotográficos, enfim, nada do que acontecia em São Paulo passava incólume pelas nossas páginas. A gente publicava tudo e tinha um resultado muito bom diante do leitor. Poderia dar um conselho para os futuros jornalistas que são e estão vivendo, que nos ouvem nessa entrevista? Dar conselho num mercado tão difícil como o nosso de jornalistas. Mas o conselho é o seguinte: o jornalista tem que ser comprometido com a notícia. O que eu costumo dizer sempre para o pessoal: não brigue com a notícia. A notícia pode até não te agradar, pode até não ser aquilo que você gostaria de publicar, mas você tem que noticiar. Se você apurou, se você levantou, se você checou com suas fontes, você tem certeza de que aquilo realmente é verídico, você tem que publicar, mesmo que ela contrarie os seus interesses. Então, o conselho que eu posso dar é isso: não brigue com a notícia. E procure ser um empreendedor, porque emprego com carteira assinada está cada dia mais difícil. Para encerrar, fala um pouquinho sobre o portal ABCD Real. Tem 17 anos de circulação, começou como uma revista impressa, né, que agora está voltando, hein? Em novembro, dezembro de 2023, volta a ser impressa, com uma tiragem de 65 mil exemplares, uma revista mais de artigos, e o site, o portal de notícias ABCD Real, é o que a gente usa para noticiar tudo aquilo que a gente considera de mais importante da região. É um trabalho artesanal, é um trabalho que exige muito empenho, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano,
24 horas o tempo todo, não tem hora para a gente poder descansar um pouquinho. Enfim, essa é a sina de jornalista, mas como diria que os mais antigos, jornalismo é uma cachaça e a gente vive embriagado pela notícia. Agradeço a Joaquim Alessi, jornalista e editor do portal ABCD Real, pela participação aqui no Papo de Quarta. Adorei participar, o espaço é bastante dinâmico, bastante interessante. Espero ter colaborado de alguma forma com todos vocês. Estou sempre aqui à disposição. Um abraço a todos e um grande beijo no coração dos meus colegas jornalistas, atuais e futuros. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.